Boa noite, sejam muito bem-vindos. Começa agora o Nihon Nacional News. Nesta quinta-feira, você vai ficar antenado com os principais destaques do Japão, do Brasil e do mundo. O nosso jornal está no ar. Nihon Nacional News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. E nós começamos a edição de hoje falando sobre as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Confira! Um novo tipo de gripe chamado Subclade K está se espalhando rapidamente pelo Japão. Ele é do tipo A e aparece na grande maioria das amostras analisadas, embora não seja mais grave nem mais contagioso que as outras variantes. Só que o número de casos explodiu mais cedo do que o normal, passando do nível de alerta em várias regiões. Isso aumenta o risco de hospitais ficarem lotados. As recomendações seguem iguais: lavar bem as mãos, usar máscara e descansar em casa quando estiver mal. Depois do baque da pandemia, os casos voltaram aos níveis normais e agora chegaram com força logo no começo da temporada. A primeira-ministra Sanae Takaichi visitou Fukushima pela primeira vez e prometeu acelerar os trabalhos de reconstrução na área atingida pelo terremoto, tsunami e desastre nuclear de 2011. Ela recebeu explicações sobre o desmonte da usina e visitou instalações que aguardam o solo contaminado retirado das áreas afetadas. O governo precisa levar esse solo para fora de Fukushima até 2045, e Takaichi quer detalhar os próximos passos a partir de 2030. Para incentivar a reutilização segura, parte desse solo já está sendo usada em jardins do governo em Tóquio. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. Dia 29 de novembro e também no dia 30, aconteceu o grande evento da cultura japonesa em Pernambuco. A Feira Japonesa do Recife, que aconteceu no Marco Zero, trouxe muita cultura, arte, informação, música e vários objetos da cultura e história japonesa aqui para a região metropolitana do Recife. O público prestigiou o evento e conferiu de perto todas as atrações e todos os itens que estavam ali à venda para quem queria levar para casa um pouquinho da história e da cultura do Japão. Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas após um deslizamento de terra atingir uma área portuária em Iparia, na região amazônica do Peru. O deslizamento aconteceu por volta das 4h20 da manhã e provocou o afundamento de duas embarcações no rio Ucayali. Uma delas, a Rápido Oriente, ficou totalmente submersa. A outra, chamada Del Rigo, sofreu danos severos. Segundo a agência andina, 28 pessoas continuam desaparecidas, entre elas professores e médicos que viajavam pelas comunidades ribeirinhas. A polícia peruana segue com equipes mobilizadas em operações de busca e resgate. Parlamentares republicanos dos Estados Unidos se juntaram aos democratas para exigir respostas sobre 2 ataques realizados por forças americanas contra um barco na costa da Venezuela em setembro. A Casa Branca confirmou as ações, autorizadas pelo secretário de Defesa Pete Hegseth, mas membros do Congresso questionam se o segundo ataque, que teria mirado sobreviventes, foi ilegal. A polêmica se soma a outras críticas recentes de republicanos à gestão de Donald Trump, incluindo a condução do plano de paz para a Ucrânia. Hegseth nega ter ordenado o ataque adicional e líderes dos comitês de serviços armados do Senado e da Câmara prometeram uma investigação rigorosa. O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, afirmou que não existe qualquer margem para concessões quando o assunto é a segurança da ilha. Falando a reservistas do Exército, ele destacou que liberdade, democracia e soberania são valores inegociáveis diante da crescente pressão militar da China,
que reivindica Taiwan como parte de seu território. Lai reforçou um orçamento suplementar de 40 bilhões de dólares para fortalecer a defesa e disse que a paz só pode existir quando apoiada por força real, não por acordos frágeis. Taiwan segue ampliando o treinamento de reservistas e modernizando suas forças armadas com apoio dos Estados Unidos. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. Uma pesquisa Real-Time Big Data divulgada nesta terça-feira mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança dos cenários de intenção de voto para a eleição estadual de 2026. Tarcísio aparece bem à frente de nomes como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o ministro do Empreendedorismo Márcio França. No primeiro cenário, Tarcísio soma 45% das intenções de voto contra 26% de Alckmin. Em uma outra simulação contra Haddad, o governador aparece com 49%, enquanto o ministro marca 22%. Já nos cenários sem Tarcísio, Haddad surge como o principal candidato do campo adversário. O levantamento entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Um homem de 19 anos morreu após invadir a jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, na manhã do último domingo. Segundo a prefeitura, ele escalou as estruturas de segurança e entrou de forma deliberada no recinto, que tem uma parede de mais de 6 metros de altura. De acordo com o laudo inicial do IML, Gerson de Melo Machado morreu em decorrência de um choque hemorrágico provocado pelo perfuramento de vasos cervicais, provavelmente causado pela mordida da leoa. O órgão ainda solicitou um exame toxicológico complementar e um procedimento de identificação técnica. O corpo só será liberado para a família após a conclusão dos trâmites legais. Especialistas explicaram que a mordida no pescoço é um comportamento típico da espécie e a leoa não chegou a se alimentar do jovem em nenhum momento. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, determinou na madrugada desta terça-feira a prisão de Jucemar Fonseca da Silva, ex-coordenador geral de pagamentos e benefícios do Instituto. Pela manhã, ele foi localizado pela Polícia Legislativa e levado para prestar depoimento. Jucimar vinha adiando a ida à comissão com a apresentação de atestados médicos. Ele foi afastado do cargo em abril, após a operação da Polícia Federal, que apura fraudes e irregularidades no INSS. Segundo as investigações, Jucimar participou do processo que autorizou o desbloqueio em lote para a inclusão de descontos associativos a pedidos da Contagem. Questionado sobre o alto número de reclamações, ele afirmou que os relatórios da ouvidoria não mostravam esses números e que soube da dimensão do problema pela imprensa. No depoimento, ele negou ter recebido propina e disse que a sua nomeação foi técnica. Afirmou ainda que não tinha poder decisório e que nunca autorizou pagamentos, apenas acompanhava todos os processos. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. Papai Noel chega ao Japão e encanta crianças e adultos. O bom velhinho desembarcou no Aeroporto Internacional de Narita, em Chiba, na última sexta-feira, dia 28, a convite de uma companhia aérea, reconhecida oficialmente pela Fundação Papai Noel da Finlândia. Noel acenou e desejou um caloroso Feliz Natal aos presentes. No saguão do aeroporto, ele recebeu cartas de crianças e posou para fotos, espalhando a alegria e o espírito natalino.
mesmo em um país onde o Natal não é feriado oficial. Ele permanecerá no Japão até quinta-feira, dia 4 de dezembro, visitando creches, instituições para idosos e outros locais em Tóquio, além de províncias de Aichi e Osaka, levando a magia do Natal para diferentes regiões do país. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.